Hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro, e o tema da nossa lição da Escola Sabatina será Uma voz para os que não têm voz. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o chamado de Deus para o seu povo não foi apenas para que Deus pudesse salvá-los, mas era para que o seu povo tivesse a possibilidade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para que o seu povo tivesse a possibilidade de ser os pés, as mãos e ao mesmo tempo a sua voz para as demais nações, para que através das atitudes do povo de Deus e ao mesmo tempo através da voz do povo de Deus, as outras nações que não tinham conhecimento a respeito do Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, tivessem a possibilidade de poder conhecê-lo. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, por exemplo, lá no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, Paulo, na versão A Mensagem, Paulo vai dizer assim: a igreja é o corpo de Cristo, e através desse corpo, Jesus fala e Jesus age. A ideia do que ele está querendo dizer, está querendo mencionar, é que o mesmo Cristo que esteve lá na região da Palestina durante 33 anos, e que falou, se levantou e disse palavras realmente duras para aqueles que eram opressores, que chamou pessoas para o arrependimento, tanto os marginalizados como também os opressores. Eu quero te lembrar que assim como Jesus foi contado ou foi visto, foi criticado por se sentar e comer com publicanos e pecadores, comer com gente de má fama, estar juntamente com os pobres, passar a maior parte do seu tempo na Galileia, entre o povo inculto, Jesus também teve alguns encontros com Nicodemos, um chefe do Sinédrio, um líder do Sinédrio, e Jesus teve momentos em que foi jantar na casa de Mateus, o publicano, era um indivíduo com uma grande condição financeira e que fazia parte daqueles que oprimiam o povo de Deus. Ele esteve na casa de Zaqueu, que era chefe dos publicanos, e um indivíduo que roubava do povo. Ele esteve junto com um centurião romano e fez inclusive um milagre para poder curar o seu servo. Jesus esteve tanto com oprimidos quanto com opressores. O objetivo dele era o mesmo. Em alguns momentos sua voz era levantada como uma voz que repreendia o pecado. Em outros momentos era uma voz que era levantada para poder consolar aqueles que choravam, para chorar com os que choravam, e ao mesmo tempo para poder consolar aqueles que estavam passando por situações complexas. Quantas vezes os pés de Jesus o levaram para lugares como um cemitério quando Lázaro morreu? Quantas vezes os seus pés o levaram para o lar, por exemplo, do Jairo, aonde a sua única filha havia falecido, e havia choro, havia pranto? Quantas vezes os pés de Jesus o levaram, por exemplo, para Gadara, para se encontrar com um homem que era possuído por espíritos maus e que morava nos sepulcros? Quantas vezes os pés de Jesus o levaram para o encontro com leprosos, com surdos, mudos, com pessoas com deficiência física? E cada um desses encontros fez com que Jesus pudesse tocar as pessoas, fazer com que elas se sentissem importantes. Nós fomos chamados para podermos ser as mãos, os pés, mas também a voz de Jesus. Nós vivemos um tempo em que boa parte da nossa sociedade não tem voz. Os oprimidos hoje em dia, boa parte deles nem sabem que podem falar, nem sabem que têm condição de poder conseguir dar a volta às situações que os prejudicam, que os machucam. E quem é que tem que ser a voz dessas pessoas? O nosso guia de estudos de hoje foi aberto com um texto de Eclesiastes capítulo 3, quando Salomão diz assim: há tempo para falar e há tempo para se calar. E eu acredito que hoje é o tempo de, como seguidores de Cristo, de podermos falar, ou deixar que Cristo fale através de nós, de sermos voz para aqueles que não têm voz, de defendermos aqueles que são indefensáveis. Afinal de contas, não é isso que Jesus faz conosco? Durante 33 anos, você pode procurar onde é que Jesus estava. Seus pés sempre estavam empoeirados, porque ele estava sempre na estrada, indo atrás de pessoas, sendo capaz de atravessar o país de um lado até outro para poder estar junto com um pecador, para poder chorar com os que choravam. Eu gosto muito de pensar em Jesus no sepultamento de Lázaro. Ele sabia que dentro de pouco tempo o ressuscitaria, mas ainda assim, ao perceber a tristeza
e ao mesmo tempo a dureza do coração de alguns que ali estavam, Jesus chorou. Por que ele chorou? Porque Jesus, ele se identifica com as pessoas que estão à sua volta. O que falta para a nossa geração hoje é um senso de identificação com as pessoas que sofrem à nossa volta. No momento em que nós começamos a olhar para poder entender até onde Jesus foi para poder nos alcançar, nós usaremos nossos pés, nossas mãos e ao mesmo tempo nossa boca para poder ir cada vez mais longe em defesa daqueles que têm sofrido à nossa volta. O grande desafio do nosso guia de estudos de hoje é de que nós possamos ser voz para aqueles que precisam ser ouvidos. Às vezes ser voz não significa que você vai brigar com alguém para poder fazer a justiça com outra pessoa. Às vezes ser voz significa, sabe o quê? O que uma pessoa me contou essa semana, que assistindo a um dos nossos vídeos, ele decidiu que ia ajudar um morador de rua que estava próximo da sua casa. E chegou para poder conversar com aquele indivíduo que já fazia anos que vivia nas imediações da sua casa. E quando se sentou na calçada, em frente à sua casa, para poder conversar com aquele indivíduo, para perguntar como é que era o seu nome, por que ele estava por ali, descobriu que, na verdade, esse indivíduo havia passado por uma experiência de vício no alcoolismo, com vergonha, porque a família tentava ajudar, levou para clínicas e tal, mas ele não conseguiu vencer o vício, ele foi para as ruas e se entregou ao vício. E essa pessoa tomou um posicionamento e falou assim: escuta, vamos fazer uma coisa? Vamos só visitar a tua família? Não, mas eles moram longe. Pegou o indivíduo, levou na sua casa, ajudou o indivíduo a poder tomar um bom banho, colocou roupas novas nele, cortou o cabelo, perfumou, colocou dentro do seu carro, atravessou a cidade, foi até a casa da família. E que encontro foi aquele? A família estava procurando há muito tempo aquela pessoa. E a família só olhou para ele e disse assim: obrigado por ter trazido ele até nós. Sabe, quando você para poder pensar numa atitude simples dessa, não custou tanto assim. Obviamente que essa pessoa teve que gastar aí perto de um dia mais ou menos para poder fazer isso tudo. Mas através dessas atitudes ele foi voz para quem não tinha voz, foi pés para aquele que não conseguia caminhar e ao mesmo tempo foi mãos para aquele que estava tão fraco que não conseguia mais se levantar. Às vezes a vida de uma pessoa pode ser completamente transformada quando alguém só compreende o princípio simples de Efésios capítulo 1. A igreja é o corpo de Cristo. Através desse corpo, Cristo fala e Cristo age. Cristo tem feito isso através de você. Eu queria nesse momento pedir ao Senhor para que Ele possa fazer com que eu faça parte realmente do corpo de Cristo, que através de mim Ele possa falar e agir. Vamos orar por isso? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de podermos ser a Tua voz, de sermos os Seus pés, sermos as Suas mãos. O Senhor quer agir e quer falar através de nós, então, por favor, Pai, nos use para isso. Nos dê disponibilidade para podermos ser usados pelo Senhor em relação àqueles que estão à nossa volta e já não conseguem mais caminhar, não conseguem mais ser ouvidos. Ajuda-nos a podermos ser a Tua voz, seus pés e suas mãos. Pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?